Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a Segunda Guerra Mundial. A guerra que matou cerca de 60 a 80 milhões de pessoas, sendo 6 milhões delas judeus. Olha que legal, não é mesmo? Isso, conceito. Termos utilizados, onde só basta você saber que o fascismo ele era da Itália e o nazismo ele era da Alemanha, onde os dois eles eram nacionalista, totalitarista, antiliberalista, e eles acreditavam que era superior. Basta saber disso, que aí já acaba com metade da prova. E tendo como conceitos, antiliberalista, a economia voltava ao povo e o lucro individual causava danos. Anticomunista é o anticomunismo. Nacionalismo acreditava ser superior. Totalitarismo, seguir as ordens adotadas pelo Führer. Tanto ele sendo italiano quanto alemão. Mas ok. Aqui foram os principais momentos. O massacre da floresta de Katyn, onde teve o crime encoberto e colocaram a culpa nos alemães. Só que depois eles assumiram a culpa e tudo mais. Temos o famoso Holocausto, que vai de 1933 até 1945. Lembrando, o Holocausto não é apenas a câmara de gás, né, como ficou conhecida, e a perseguição em si. O massacre de Babi Yar, onde foi uma das coisas que aconteceu no Holocausto, né? Lançamento das bombas atômicas, que foi o que finalizou a Segunda Guerra Mundial. Aqui foi um dos motivos pelo qual iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, né, o que foi enchendo o saco dos alemães, né, podemos dizer, que foi o Tratado de Versalhes, onde no artigo 231 e 232 declarava a Alemanha como a única culpada e a responsável por arcar com os prejuízos, né? Onde temos como alguns pontos muito conhecidos foi a perca de território, de população, devolver a Alsácia-Lorena para os franceses, que foram dominados na Guerra Franco-Prussiana. Essa Alsácia-Lorena era responsável pelos minérios, né, pela riqueza da Alemanha, né? Só que tiveram que devolver no Tratado de Versalhes, que foi criado, o Tratado de Versalhes foi criado por quem? Foi pela Liga das Nações. Muito bem, parabéns. Temos também aqui um corredor polonês, que ele separava a Alemanha da Prússia Oriental. Enfim, ele separava a Alemanha por inteiro, né? Deixa eu fazer aqui um desenho lindo, maravilhoso. Pronto. Tá aqui. Ai, pera. Pronto, achei o mapa. A Alemanha estava por aqui, mais ou menos. Aí tinha esse corredor aqui, né? Que é parte da Polônia, né? Que separava a Alemanha em dois. A oriental, a oriental da ocidental. Foi basicamente isso. Os alemães perderam seus domínios coloniais, também tiveram que ser proibidos o que? Foi os 100 mil soldados, proibição da força marinha de guerra, da aviação de guerra, o tanque e a artilharia descobertos na Primeira Guerra Mundial, tiveram que pagar 200 bilhões de marcos alemães em ouro, né, o que não é pouco, né, podemos dizer, enfim. Temos aqui quem são o eixo e quem são os aliados e os apoiadores dos aliados. O Japão e a Alemanha permaneceram até o final da Segunda Guerra Mundial, só que a Itália ela trocou de lado em 1933. Então a Itália ela vai para o lado dos aliados em 1933. Aqui foram os antecedentes, onde temos a Liga das Nações, antecedente da ONU, a República implantada, né,
para os alemães, que ocasionou um totalitarismo, por conta que os alemães não gostaram de ser implantada a república lá, né, e eles adotaram o regime totalitarista por conta do Hitler. Temos também a invasão da Polônia, que é considerado o estopim, sendo que tem inúmeros fatores. Deixa eu ver. Não, isso aqui é chato. Próximo. Simultaneamente às conquistas alemãs, temos o que? O Japão, que eles também estavam irritando mais ou menos assim a Liga das Nações, né? Tanto é que eles pegaram e invadiram a Manchúria, dizendo que era tudo por conta que estava se vingando de Mukden, né? Mas a China pegou pela Liga das Nações e, como consequência, o Japão falou assim: quer saber? Tô de saco cheio, vou sair. Aí o Japão saiu e continuou atacando a China e o Taiwan, não atacando, mas fazendo coisas que não estavam muito bem agradando. E China e Taiwan, eles eram meio que inimigos, né? Só que eles assinaram um pacto anti-Comintern, onde basicamente eles juntavam as forças, deixavam o ódio de lado e buscariam se vingar do Japão. Antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, temos algumas coisinhas, né? Por exemplo, em 1935, tivemos o que é a invasão italiana da Etiópia, que serviu para mostrar que a Liga das Nações não estava servindo para poder apaziguar os países, né? Não estava conseguindo manter a paz e evitar a guerra, porque tudo estava se encaminhando para a guerra. De 36 a 39, temos a Guerra Civil Espanhola, onde foi basicamente um massacre, né, considerado, né, que morreu 300 a 400 mortos, e inspirou o quadro Guernica, que é uma arte do cubismo da vanguarda europeia. Em 37, temos a invasão japonesa da China, que tiveram uma campanha para pegar e invadir a China. E cadê aqui? Mas eles foram parados, né, por conta de uma enchente que foi gerada pelos chineses. Enfim. Temos a Conferência de Munique, que foi o momento onde a Liga das Nações e os demais países deram um chega, parou, para de expandir, não quero mais. O que foi que Hitler fez? Cuspiu na conferência. Porque, presta atenção, em setembro de 1938, eles pegaram e fizeram essa reunião que foi assinada, né? Porém, em setembro de 39, foi que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Enfim, o objetivo era o que? Era conter o expansionismo de Hitler, que era do Partido Nazista. E o objetivo era o que? Era o limite, né, que ele podia ter expandido. Era a Polônia. Só que ele pegou e invadiu até a Polônia, que foi por isso que foi quebrada. A Conferência de Munique ficou conhecida pela política de apaziguamento, né, feita em setembro de 1938. Um pouquinho sobre a pré-guerra, né, que foi algumas coisas que eles pegaram e fizeram. Por exemplo, aqui é basicamente um pequeno diálogo que eu fiz, como se a Alemanha e a Itália estivessem pedindo a Liga das Nações. A Alemanha: e aí, Liga das Nações, eu posso ter os Sudetos para mim? Liga das Nações: vai, pega. E agora? E a Tchecoslováquia, eu posso ter? Pega. Que tal a Albânia, a Grécia e a Romênia? Eu posso ter? Pega. E como a Alemanha viu que a Liga das Nações não estava fazendo muita coisa,
Mesmo após a Conferência de Munique, eles pegaram e avançaram. A Polônia e a Liga das Nações não gostou muito disso. Vulgo, quem não gostou mesmo foi a Inglaterra e a França, né? E foi por isso que pegou e deu-se a Segunda Guerra Mundial. Mas, antes de iniciar, a Alemanha e a União Soviética fizeram o quê? Um pacto Molotov-Ribbentrop, vulgo o Pacto de Não Agressão, onde incluía a Polônia, né, a sua divisão. Por exemplo, se a Polônia fosse invadida, teriam que dividir os territórios, né? E 1º de setembro de 1939, eles pegaram e invadiram. E um pouco depois, 17 de setembro de 1939, se não me engano, a União Soviética pegou e invadiu a Polônia também, que foi dividida, como a gente tinha visto ali. Enfim. Mas esse pacto ninguém estava esperando, porque eles eram rivais declarados. Afinal, a Alemanha ela é anticomunista e a União Soviética ela é comunista. Ou seja, uma hora ou outra alguém ia pegar e quebrar essa aliança. Mas como vimos, nosso queridíssimo Hitler Führer, ele não é muito bem de cumprir com a palavra, não é mesmo? Assim, eu não sei quem quebrou esse trato. Só soltei a bomba. No caso, não foi eu que soltei, foi os Estados Unidos. Mas prosseguindo. Na primeira fase, que fica conhecida como a vitória do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão estava ganhando, né? Estava vencendo. Onde temos o que? A Guerra do Atlântico, que eles venceram. Temos Blitzkrieg, que foi as famosas guerras relâmpagos, onde eles pegaram e começaram a conquistar muito, muito mesmo. Porém, todavia, entretanto, uma hora ou outra, essa festinha ia acabar. Ou melhor, ia se igualar. Por quê? Em 1940, os alemães conquistaram a França. Fizeram ela assinar o negócio lá de submissão ou algo assim para os alemães, falando que, beleza, eu faço o que você quiser. Então, eles usaram a Alemanha como ponte para ir para a Inglaterra, né? Achando que ia ser mais uma festa, mas não foi, né? Foi só um bolinho. Por causa que o quê? Teve como pode falar, a retaliação por parte da Inglaterra, né? Que eles conseguiram pegar e parar com a força aérea, vulgo Luftwaffe, que era a força aérea alemã, conseguiram parar, né? Ou então esse avanço aí foi uma falha, não deu muito certo, né? Cancela os rolês. Vai tão bom quando ele perde. Mas prosseguindo. Temos também ainda na primeira fase o massacre de Katyn, que foi em 1940, foi na floresta, onde assassinaram poloneses. Foi um plano aprovado por Stalin, né? Acusaram os alemães de terem sido culpados por esse massacre, mas na verdade era tudo culpa da União Soviética e dos norte-americanos, que colocaram para debaixo do tapete. Temos também aqui um momento onde ficou conhecido como Hitler se ferrou, por conta que a logística dele não estava muito boa, né? Tipo assim, as forças armadas não estavam tendo os suprimentos necessários para continuar no seu auge, né? De vencer a Segunda Guerra, né? Não estava conseguindo. Por quê? Por conta que os suprimentos, a comida, os armamentos e tal, não estavam conseguindo ser entregues, que eram cerca de 700 mil, né, que eles tinham que entregar de armamentos para os seus soldados. Porém, só conseguiram entregar 70 mil. E os soldados não estavam conseguindo guerrear com apenas aquilo, de munição, de itens. E esse aí foi o principal motivo pelo qual eles pegaram e fracassaram, porque o objetivo, né, era o que? Era o Cáucaso.
O objetivo que o comandante de Hitler queria que ele avançasse com todas as forças para o Cáucaso. Porém, Hitler, como ele é famoso pela sua luxúria, né, que sempre queria mais, ele queria o Cáucaso e o Stalingrado, né? Esse aqui é Stalingrado, que eu abreviei, mas ok. Então, meio que não tinha munição suficiente para ele ir para os dois. E esse foi o motivo pelo qual ele pegou e perdeu. Aqui temos o grupo A, que iria conquistar o Cáucaso, o objetivo principal, e o grupo B, que iria para Stalingrado. Mas não deu certo. E aqui foi como é que eles foram impedidos, né? Que teve ataques soviéticos tanto ao norte quanto ao sul e perderam, que foi o fim do cerco. Porém, o Hitler ele estava se sentindo bam, se sentindo que ia ganhar, né? Afinal, eles estavam conquistando muito, já tinham um bom território. E foi por isso que ele continuou ainda a guerra, continuou guerreando. Porque ele achou que iria ganhar, mas não foi isso. Porque na segunda fase temos o equilíbrio de forças. E foi a partir da Batalha de Stalingrado, que foi essa aqui. Ah, e lembrando, temos também o que? Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele criou esse poema sobre o Stalingrado. Depois você lê. O equilíbrio de forças de 1941 a 1943, onde temos a invasão da União Soviética, que foi responsável pelo quê? Pela quebra do Pacto Molotov, sei lá o quê, né? Espera aí. Ai. Tá aqui, ó. Foi esse pactozinho aqui que eles pegaram e quebraram, né? Por conta que a Alemanha invadiu a União Soviética. E não podia fazer isso. Só podia invadir a Polônia e dividi-la. Mas não fizeram isso. Eles pegaram e quebraram o pacto. Invadiu logo foi a União Soviética. Enfim, invadiram, batalharam no Pacífico, né? Que foi o ataque à base de Pearl Harbor, o vulgo a base dos Estados Unidos, que estava ali de boas, né? Foi por aqui ou foi por aqui? Enfim, invadiram lá, atacaram, e os Estados Unidos, que não gostou muito, né, de ser atacado, que ninguém estava neutro, contra-atacaram, entraram na guerra. Enfim, os Estados Unidos entrou na guerra em 1941. Uns 2 anos depois de ter iniciado, mas ok. E foi atacado pelo Japão, tá? O Japão atacaram as bases de Pearl Harbor com os chamados quem? Kamikazes, ou seja, pessoas suicidas, né? Os pilotos suicidas japoneses. Temos também aqui a Ásia Meridional, mas prefiro focar aqui no Pearl Harbor. Aqui, em 1942, foi a Batalha de Stalingrado, que foi responsável pelo início da segunda fase, onde tinha a Operação Barbarossa, que os alemães queriam conquistar a União Soviética, mas não deu certo, porque teve a Batalha de Stalingrado e eles morreram. Morreram não, perderam. Aqui foi o bendito momento em que a Itália, né, virou o lado da moeda, trocou de lado, né, que Benito Mussolini ele pegou, saiu e foi pro lado dos aliados. Pronto, isso aí já tirou a Itália de jogo. Faltava agora quem? A Alemanha e o Japão. Já vimos. Aqui temos o Holocausto, ainda na Segunda Guerra. Por que temos o Holocausto? Por causa que o Hitler não estava mais tão confiante, né? Ele não estava muito confiante que iria vencer, mas o objetivo principal era qual? Era acabar com os judeus e os gays e qualquer pessoa que não agradasse ele, né? Qualquer pessoa que não seguisse o padrão dele deveria ser morto. No resumo é isso. Mas ficou conhecida pelo genocídio de judeus, 6 milhões, também tem gays, pessoas que não seguem a religião dele, e, enfim. Foi o resultado de um grande caminho de perseguição, tinha discurso de ódio fortalecido pós Primeira Guerra Mundial. Temos também a Lei de Nuremberg. O que é isso?
Por exemplo, se do seu pai até a sua bisavó for judeu, né? Tu não pode mais ter... não. Se do teu pai até a tua avó for judeu e a tua tataravó for alemã, não conta, entendeu? Você vai ficar sem cidadania e vai sofrer. Olha que legal. E foi isso, a lei de Nuremberg. Os judeus não podiam contratar empregadas com menos de 45 anos, ou seja, 45 para frente pode contratar, mas para trás não pode não. Temos a Noite dos Cristais. O nome sai bonito, tá? Mas foi uma catástrofe, porque eles destruíram as sinagogas, né, dos judeus. Cerca de 1000 sinagogas. E, de acordo com eles, foi apenas 99 mortos, o que eu duvido muito. Temos a solução final Einsatzgruppe, ou algo assim, não sei como é que se fala, que foi, em português, grupo de extermínio, ou seja, pessoas que eram mandadas para matar os judeus. E as suas variantes, mas e o resto do pessoal que não era alemão? Pronto. Foram mandados para matar os não alemães. Temos também na solução final o Holocausto, né, que ficou conhecido pelas câmaras de gás e tudo mais. No Einsatzgruppe temos como exemplo o massacre de Babi Yar, né, que foi o massacre nessa regiãozinha aqui. O Holocausto, câmaras de gás, que podemos ver no filme do diário de Anne Frank, onde eram salas de banho, né? E as pessoas arrastavam o cabelo e tudo mais, tiravam as roupas e morriam no banho. Por que tinha essa câmara de gás? Porque, como vimos, a logística, né, os armamentos, as munições, estava meio que decaindo, estava em falta. E sairia muito caro eles gastar armamentos com pessoas. Eles preferiam gastar na guerra, né? Então, assim, por questão de economizar as munições, fizeram as câmaras de gás. O Holocausto foi finalizado com a derrota da Alemanha. Os oficiais nazistas foram julgados pelos crimes de guerra e contra a humanidade. E 30 de abril de 1945, Hitler morreu num bunker junto com a sua esposa Eva Braun, né? Olha, assim, tem pessoas que dizem que ele pegou, atirou na própria cabeça. E teve um vídeo que eu tinha visto, onde afirma que o Hitler, ele pegou, tacou álcool em todo o bunker, né, que era de madeira, e queimou. E no mesmo momento ele pegou e atirou nele mesmo, nele, e a esposa foi junto, né, por conta que eles tinham acabado de se casar. Se casaram e foram marido e mulher durante algumas horas, porque depois morreram. E por que ele se queimou? Por conta que eles sabiam que se o corpo dele fosse pego, né, ele seria exposto para poder zombar dele, falando que ele não venceu. Enfim. Temos a terceira fase, que ficou conhecida como a vitória dos aliados. 6 de junho de 1944, o dia D, para poder facilitar, lembre-se de desembarque, né? O desembarque dos aliados que foram em rumo recuperar a França, que estava sob domínio alemão. Mas não se esqueça que a Alemanha, ela pegou e se rendeu, né? E se rendeu bem aqui. Em 1943, se não me engano, que foi por conta da Batalha de Stalingrado, que eles perderam muita coisa. 1945, quer dizer, desculpa, sorry. 45, derrota da Alemanha, tá? Derrota, tendo como fim a morte de Hitler. Pronto. E como o Japão falou assim, olha, os italianos se renderam, os alemães
se renderam, mas eu não vou me render. Aí os Estados Unidos, com pouca paciência, tacou-lhe bombas, né? E aí o Japão se rendeu. Ele tacou bomba na base de Hiroshima e Nagasaki, tendo uma diferença de 3 dias, né? Que foi no dia 6 e Nagasaki foi no dia 9 de 1945, e esse sim o mês. Uma curiosidadezinha, sabe como foi que os Estados Unidos teve acesso a essa bomba nuclear? Foi por conta que o Einstein avisou, já que eles estavam desenvolvendo na Primeira Guerra Mundial. Estavam começando a ter uma espécie de avanço na criação de bombas e tudo mais. E Einstein viu que os alemães estavam avançando muito. Então, antes do Einstein fugir, ele pegou e falou assim: olha, os Estados Unidos, toma cuidado porque tem possibilidades de ter acesso a bomba atômica, não, bomba nuclear, né? Aí os Estados Unidos avançaram bastante os seus estudos, criaram uma bomba nuclear em 1939, eles estavam desenvolvendo. Aí em algum ano aí ficou pronto e como eles queriam gastar, né? Tacaram no Japão, na parte de Hiroshima e Nagasaki. Então, eles foram avisados por Einstein, né? Interessante, gostei, essa informação é muito legal. Agora temos o Brasil na guerra. No Brasil, temos quem como personagem principal? Getúlio Vargas. Por quê? Getúlio Vargas estava tendo uma ditadura no regime antidemocrático, né, e tal. Getúlio Vargas ele viu uma espécie de oportunidade para pegar e avançar o Brasil. Porém, eles teriam que enviar soldados para ajudar os aliados, né? Porém, eles teriam que convencer aos americanos de pegar e criar uma usina siderúrgica, né? Então ele conseguiu convencer ao presidente da época dos Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt, a construir uma campanha siderúrgica nacional aqui no Brasil. Deu tudo certo, mas o motivo principal pelo Brasil entrar na guerra foi por conta que bombardearam os navios brasileiros em 1942, né? Ele pegou e quebrou o pacto que tinha com o eixo, as relações que tinham com o eixo por conta dessa bombardeada. E em 1942 ele conseguiu convencer ao Franklin pegar e construir a siderúrgica, a investir um pouquinho nos soldados brasileiros, por conta que eles ainda estavam despreparados para guerrear. E em 1944, a FIB, Força Expedicionária Brasileira, pegou e entrou em guerra, onde foram responsáveis, né, por expulsar os alemães na Itália, de tomar a Massa Rosa e Camaiore e também o Monte. Mas o que mais cai é o quê? É o ponto principal. O que foi que a FIB ajudou a reconquistar foi o Monte Castelo, que foi a parte principal da Segunda Guerra Mundial, no Brasil na guerra. Enfim, a parte principal foi o Monte Castelo. FIB ajudou, junto com a Inglaterra, a reconquistar o Monte Castelo. Daí tem isso. E o Rio Grande do Norte, ele serviu como base militar para os americanos, para eles pegarem e colocarem os seus aviões, né, e usarem para poder retomar algumas regiões acolá.
prosseguindo. Getúlio Vargas, ele saiu do poder, né, por conta que ele ficou com medinho, afinal os seus soldados já estavam sabendo guerrear, e ele estava com medo que guerreasse contra ele, afinal o Brasil ele foi para a guerra justamente para combater a ditadura, porém Getúlio Vargas tinha estabelecido um regime antidemocrático, então ele pegou e tirou esse regime antidemocrático aqui do Brasil. Temos também no finalzinho, ou melhor, na Segunda Guerra Mundial em si, HQs do Capitão América, né? Que ele pegou e zombou de Hitler. Os americanos, eles não tinham entrado em guerra até 1941, por aí. Não tinha entrado em guerra. Aí, eles, mesmo assim, estavam zombando do Hitler. Que foi nessa imagenzinha aqui, ó. Capitão América batendo no Hitler. Enfim, pequenas ameaças que depois ajudaram bastante a ganhar. E essa foi a Segunda Guerra Mundial. E é isso.